Oi, eu sou Ana Carolina Godoy, do Nossas Mamas, Nossas Histórias. Estou aqui hoje com a doutora Nayara Freitas, fisioterapeuta, que apoia muitas mulheres com câncer de mama. Oi, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Prazer tê-la aqui conosco, dando dicas da fisioterapia. Me conta uma coisa. Que horas que entra a fisioterapia no processo de câncer de mama? Então, muito obrigada pelo convite, Carol, vou chamar de Carol. Eu acredito que a fisioterapia, ela é uma parceira aí no tratamento durante todo o processo. Sim. Então, tem um monte de horas que a fisioterapia pode entrar, e não que ela seja exatamente um escoro, mas ela é uma propulsão para as pacientes. Sim. À medida que eu vou dar orientações que vão fazer diferença no dia a dia, à medida que as pacientes vão conseguindo evoluir fisicamente em seu processo, dependendo da hora que elas estão no tratamento. Então, a físio, ela cabe em diferentes lugares, como se fosse um facilitador, como se a fisioterapeuta fosse alguém que te mostrasse o caminho e você vai prosseguir ali dentro da sua realidade, dentro da sua rotina. Então, a gente pode começar assim, né? No meu caso, ela foi muito importante em vários momentos. Quando eu fiz a minha cirurgia, eu lembro de chegar no seu consultório cega de dor, muito cega, assim, eu não conseguia movimentar e com dor. E aí a gente foi fazendo pode ser processo, como é que os movimentos, os procedimentos, foi me aliviando, foi me dando a sensação, meu Deus, o que estava acontecendo? Eu chegava com dor de cabeça, com muita dor, e saía de lá aliviada. Por quê? Primeiro, existia tensão sobre a ideia de que está tudo dando certo, é isso mesmo? Aí, então, a pessoa chega, ela não sabe se aquilo ali realmente é para estar acontecendo naquele momento. Então, no seu caso, você vem um pós-operatório, onde estava tudo, a dinâmica estava toda alterada. Então, o braço com dor, o medo de abrir e talvez piorar aquele processo de cicatrização, mas ao mesmo tempo eu tenho uma radioterapia para fazer e esse braço tem que estar lá em cima. Então, a primeira coisa que eu faço no consultório é o acolhimento, entender sim. O que a pessoa está, qual é a angústia relacionada com aquela situação física, Sim. digamos assim. Porque não é só um braço, né? É a Ana Carolina. Eu sempre brinco assim, você não vai para a praia só seu braço ou seu peito, você vai inteira para a praia depois. E aí? Então, muito da terapia manual, porque o tecido que está inflamado, ele tem edema, ele tem dor, ele está quente, e é uma coisa, são sinais normais no pós-operatório. E aí, quando nós realizamos algum tipo de terapia manual, que nós vamos liberando o tecido para que seja possível movimentar de forma ampla, a paciente sente um alívio imediato, porque aquilo ali estava tudo muito estagnado. Muitas vezes por medo ou pela falta daquela primeira orientação. Certo. Mas normalmente quando a paciente chega mais precocemente, é rápido esse processo de insegurança. Sim. E isso esse alívio, por quê? Não é exatamente uma mágica da fisioterapia. Sim. Eu explicar que aquilo ali acontece, em tantos dias aquilo ali vai passar e que devagarzinho as coisas vão se ajustando. Sim. Esse alívio está muito relacionado pela informação também. Entendi. E aí a gente fizemos a fisioterapia, aí vem a radioterapia, né? Isso. A radioterapia também tem um processo ali junto com a físio, porque tem o antes da rádio e depois. Isso. Certo? Algumas pessoas começam o tratamento do câncer de mama pela quimioterapia. Normalmente, tumores maiores, começa com a quimioterapia que a gente chama de neoadjuvância. Certo. No processo da quimioterapia, as pacientes que já são ativas fisicamente, ou seja,
cuida da casa, se movimentam, faz uma caminhadinha. Uma pessoa que está em atividade, sim, ela já tem um diferencial na aderência ao tratamento, porque o corpo já está mais pronto. Quando as pacientes normalmente são mais sedentárias, a fisioterapia tem que chegar mais cedo, até mesmo antes da cirurgia. Então, a paciente está em quimio, ela pode estar apenas com uma diarreia, que deixa fraca, mas ela também pode estar com uma diferença da massa muscular, que não vai deixar ela fazer o mínimo em casa. Entendi. Andar vai ser difícil, subir uma escada vai ser mais difícil. Então, nessa hora, a gente pode desenhar um programa de exercício dentro daquela realidade ali e a pessoa continuar em casa durante a quimio, porque aí ela vai aderir ao tratamento, tudo vai acontecer sem interrupções e aí o corpo já vai se preparando para a cirurgia. Então, às vezes, a radioterapia nem está... Ela já está só desenhada, mas ela está longe ainda de acontecer. Sim, entendi. Uma vez que a paciente fez a cirurgia, vem o que a gente já comentou sobre aquele processo inflamatório, aquele braço que fica mais preso por medo ou até mesmo por uma orientação quando se existe reconstrução. Certo. Que aí já é um capítulo à parte, a gente já vai conversar. Certo. Uma vez que tem a rádio planejada, Carol, nós temos que posicionar o braço acima da cabeça. Então, esse braço ele tem que ficar acima da cabeça e ele precisa ficar acima da cabeça com tranquilidade. Não podemos ficar acima da cabeça, mas a cabeça em pressão. Entendi. Isso. E aí, é uma hora que a fisioterapia entra de forma corpo. Porque se a gente só pensar no braço, o braço vai, mas desalinha tudo. Então, são exercícios, são terapias manuais que vai preparar o braço e o corpo para que durante a rádio, em uma posição estática e organizada, você receba o que precisa. E nenhum tecido adjacente seja machucado sem necessidade. Entendi. Tá? Não que vai machucar, eu falo pelas reações da rádio em si, que aquele calor, aquela é assim. E aí você estava me falando da cirurgia. Sim. Tem mulheres que tiram as mamas, tem umas que tiram um pedaço, uma mama inteira. Eu queria que você me ajudasse a explicar o uso da prótese externa, como é que é, com quanto tempo a gente usa, como é que é essa estruturação, esse posicionamento, o alinhamento do corpo com ou sem ela. Como que a gente pode ajudar outras mulheres que estão com essa dúvida também? Começa da cirurgia conservadora. Hoje nós temos vários estudos que estão relacionados à cirurgia conservadora, onde tem como conservar a mama e tratar o câncer de uma forma, de uma abordagem mais simples na axila, que a gente chama de linfonodo sentinela, né? Então, uma abordagem mais simples, que vai ter menos danos funcionais. Em alguns casos, isso não é possível. Então, na cirurgia conservadora, o paciente tem poucos danos, a não ser quando esse linfonodo sentinela, ele está em um nível mais profundo, e aí a axila, ela é muito abordada e tem retrações específicas. Entendi. Mas, na mastectomia, existe um peso de uma mama que ficou e um plastrão, que é uma região reta, com um tecido, aí já a costela. Não adianta a pessoa fazer exercícios ou manter a sua rotina desalinhada. Então, eu sempre oriento, vai para academia ou vai para o Pilates, enfim, a sua rotina. Tenta colocar um sutiã que caiba uma prótese externa. Aí tem gente que não tem condição e nem tem adaptação a essa prótese externa. Entendi. Diferentes opções. Vários bojos unidos em um só. Tem gente que coloca algum peso um pouco menor, mas que seja mais confortável. Diferentes tipos de... Como um peso? Seria o quê? Como se fosse... a prótese talvez menor, talvez uma areinha, algum peso por dentro, interno. Que vai fazer uma compensação que tenha o mesmo peso da mama contralateral. Entendi. Dessa forma, a coluna não fica brigando
por conta da ausência desse peso. E aí nós percebemos no consultório que a paciente chega, ela sempre está curvada para o lado da mama que tem o peso, e esse lado aqui um pouco negligenciado. Entendi. Então ele já dói. Ele já, como se diz, está mais quieto. Então eu vou fazer tudo para cá. Então fica um lado muito forte e dolorido. Entendi. E o outro lado esquecido, digamos assim, porque eu não posso mexer. A ideia é errada. Entendi. Então a compensação é importante para o seu corpo. Certo. É a Ana Carolina, é a vida. Hoje em dia, o câncer de mama, ele tem um prognóstico maravilhoso. Graças a Deus. E pessoas com diagnóstico com 30 anos à frente, quanto de vida aquela pessoa tem? Sim. E essa vida, depois que a luta de vocês, ela foi vencida, ela precisa ser vivida, a vida vivida com qualidade. Sim, então verdade. É isso que a fisioterapia tem que preocupar. Entendi. Então, o caso da prótese, na masté, é isso. É uma compensação mais ou menos igual à mama do outro lado, para que o corpo fique em alinhamento e não sinta dores do lado que não foi afetado. E aí, por exemplo, ela às vezes está em casa, ela pode tirar essa prótese ou esse peso. Sim. Então, nós temos as pacientes que se sentem bem socialmente. Então, eu vou colocar a prótese para ir num evento. Certo. Porque, Nara, pesou, porque tal, não acostumei. Entendi. Mas a orientação é que durante o dia, a atividade de vida diária, trabalho, casa, trabalho... mesmo que seja uma pessoa sentada que trabalha no computador, que mantém esse alinhamento. Para dormir, enfim, aí posições mais deitadas, aí ok. Entendi. Aí não vai fazer tanto porque o corpo está descansado. Entendi. Né? Não tem um lado que está brigando a força em relação ao outro. Entendi. E aí ela tem que continuar com exercício físico, com a físio, vai continuando. A fisioterapia funciona assim, eu só sei quantas fisioterapias você vai precisar na hora que eu te vejo. E eu vejo pelo brilho no olhar também. Então, se eu oriento a pessoa, você é um exemplo disso. Se eu te oriento, você continua e faz, menos fisioterapias você vai precisar. Certo. E mais parceira eu estarei com você de longe. Então, de vez em quando vem aqui pra gente fazer uma avaliação, que às vezes esse movimento que você tá fazendo, você já tá fazendo repetido e errado. Vamos embora corrigir isso daí. Organizar novamente. Então eu acompanho de longe. Porque o que a gente tem visto é que o plano de saúde, de forma geral, eles têm... a pessoa que faz a fisioterapia por plano de saúde, embora temos poucos especialistas, fisioterapeutas especialistas trabalhando nos planos... Sim. A fisioterapia é um pouco fragmentada. Então, X sessões para tirar dor, X sessões para alongar, X sessões para fortalecer. Certo. E, na verdade, a paciente precisa em 15 dias disso tudo. Entendi. Então, uma orientação bem feita, talvez ela já acolhe ali. Isso quando a paciente tem uma disciplina, uma força de vontade de seguir a rotina o mais próximo que era antes do seu diagnóstico. Eu sempre chego no consultório e falo, entendi. A fisioterapia está aqui para te deixar o mais pronta e próxima possível ao que você era antes ao seu diagnóstico. Entendi. Eu falo nem na cirurgia, até mesmo por conta da tristeza que eu vejo, sim, né? Sim. Você falou do pessoal do plano de saúde. E quem não tem plano de saúde? É isso. Como é que a gente pode ajudar? As pacientes do SUS são elas têm uma excelente assistência. Hoje em dia nós temos o CORA, sim, que é um lugar do SUS, né, lá dentro do Hospital das Clínicas, onde os pacientes são, pela regulação, né, elas são atendidas pela regulação do SUS e recebem excelente atendimento. Sim, assim. Lá nós temos uma fisioterapeuta que é exclusiva para atendimento dessas pacientes e elas recebem todo o suporte. É difícil porque a demanda é cada dia maior. Então, nós não conseguimos manter a fisioterapia tão de perto pela quantidade de pacientes, se a paciente não conseguir fazer as coisas que nós orientamos. Diferente de casos crônicos como o linfedema, que é um caso que a gente tem que acompanhar mais de perto, sim. O que é o linfedema?
Linfedema. Linfedema é um acometimento, uma comorbidade, ou seja, algo relacionado ao tratamento do câncer de mama. Então, a gente fala linfedema secundário ao câncer de mama. O que acontece? O linfonodo que drena aquele nódulo primeiro, ou 1 ou 2, são sentinelas. Sim. O linfonodo sentinela, ele é retirado e talvez por congelação ou depois é observado se ele está livre ou não. Sim. Essa é uma abordagem que quando ele está livre, ok, pronto. Mas quando ele não está livre, faz-se a linfadenectomia ou esvaziamento axilar. Quando nós tiramos os linfonodos, o médico retira o linfonodo da paciente, existe uma mudança anatômica ali. Primeiro, de imunidade, porque os linfonodos eles fazem parte do nosso sistema imunológico. Sim. E segundo, de drenagem da linfa. O medo é do braço inchar. Sim. O pavor, na verdade. Sim. Porque eu escuto essa palavra. Mas eu mesmo escutei. Não deixa de fazer isso, não faz. Eu mesmo, seguro, porque eu tenho medo do braço inchar. Quando a paciente tira um grupo de linfonodos, 7 à frente ali, porque nós temos 30 por aí, já se tem um sinal de vamos cuidar. Mas existem muitos mitos. Entendi. Carol, relacionados ao linfedema. Quando nós recebemos a paciente, a gente fala, você já sabe que foi mudado a sua anatomia para o seu tratamento, para que você fique bem, né? O que acontece? As proteínas, elas escoam muito pelo sistema linfático, elas vão embora de volta para o sangue. Certo. Quando os linfonodos estão diminuídos, essa proteína ela fica lá no braço. E a pessoa começa a identificar um aspecto de casca de laranja, um aspecto mais endurecido. No braço. No braço, do mesmo lado da mama. Entendi. Tá? Certo. Esse braço, quando ele tá com uma sensação de peso, aperto, ou alguma observação diferente no tecido, a fisioterapia tem que avaliar. Porque, de acordo com essa avaliação, nós precisamos intervir com, a gente chama de terapia física complexa, onde o braço tem que ser enfaixado. É nessa fase que as pacientes não querem chegar. Entendi. O que elas ouvem? Não pega peso, não tira cutícula, não machuca esse braço, não veste roupa de manga apertada, não usa relógio, não usa aliança, não faz mais nada com esse braço. Esquece que esse braço existe. Se eu escutar uma coisa dessa... Chega a arrepiar. Eu arrepio e me entristeço. Porque as pacientes falam, nossa, mas salvou a mama, mas parece que eu não posso fazer mais nada, morri. É meu braço, ele tá aqui, mas ele não pode. Sim. E, na verdade, exige um porquê desse excesso de informação, zelo, mas não precisa ser dessa forma. Certo. Hoje em dia tem muitos artigos que falam sobre atividade física, peso no braço. Se seu braço tem, se seu ombro suporta, se você tem força para aquilo, por que não? Inclusive ele é incentivado. Sim. Fazer unha. Nós temos diferentes jeitos de fazer a unha sem machucar, porque o problema é machucar mesmo o braço. Entendi. Porque uma vez que machucou o braço, ele incha, né? Toda vez que a gente machuca, a gente tem uma reação de produção de líquido. Sim. Machuquei, vou inchar. Aí eu posso drenar ou não. Aquele líquido pode ficar lá mais tempo ou não. Entendi. Entendeu? Entendi. Não se sabe quem são as mulheres que vão desenvolver linfedema. A gente só sabe alguns rumores, alguns fatores de risco. Entendi. Quais são? Obesidade, então é por isso que toda hora a atividade física é importante. É importante. Radioterapia, ela ela tem aumenta o risco. Quem faz rádio aumenta, ainda mais se essa radioterapia pegar cadeias de drenagem, pescoço, axila e não só a região da mama. Assim. Entendi. E as inflamações, as celulites, os machucados do braço de forma geral,
Entendi. Porque uma vez que você produziu mais líquido, talvez aquilo ali possa demorar mais para drenar. Entendi. É isso. Nayara, e meu crochê? Gostam de fazer um crochê? Gostam de pintar? Como é que faz? Intervalos, porque para mim e para você faz mal. Eu não tive nada, graças a Deus. A paciente que teve, ela tem uma anatomia diferente. Certo. Então, ela pode conviver com uma dor por mais tempo. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, assim, não precisa ficar apavorado em relação ao linfedema. Tem jeito de amenizar. Hoje em dia, a gente não consegue falar assim, cura não. Resolução é 100%. Sim. Ameniza e tem como, dentro da nossa rotina, esse tratamento acontecer. Entendi. Mas cuidar da cabeça para que esse mito não te imobilize. Sim, sim. Esse é o mais importante. E você falou também da atividade física. Tem muitas mulheres que tomam algumas medicações que dá aquele formigamento na mão, né? A físio também entra nesse momento, não entra? Para solucionar o formigamento que fala, não é? Tem duas coisas diferentes aí. Formigamento, ele vem muito pela químio. A gente fala que neuropatia induzida pela quimioterapia. Sim. O paciente fica com a pinça fina diferente, ela vai fechar o botão, ela fica um pouco estranha. Um pouco de dificuldade. Segura o copo cai. Os pés formigando. Sim. E isso é muito da químio. Com o tempo vai diminuindo, mas tem como resolver. Nós temos o frio, nós temos o laser, nós temos diferentes jeitos de resolver. A Nayara não tem condição de fazer fisioterapia por conta desses formigamentos. Ok, existem medicações que aí o médico avalia e direciona. Tá? Aí, você me fez um movimento que me lembrou outro efeito. A hormonoterapia, ela causa uma rigidez articular. Sim. Então, vai depender. Tem gente que toma tamoxifeno, letrozol. Isso. Vai depender da fase. Eu escuto muito assim, eu tomo esse medicamento, eu nem quero levantar da cama porque trava. É um processo, é uma engrenagem que tem que começar a funcionar. Eu escuto assim, eu levanto, Nayara, eu tenho que começar puxando a perna. Puxei a perna, senti que soltou, puxo a outra, abro os braços, dou uma espreguiçada e começo a me achar como é que eu vou levantar. Depois de 10 passos, eu já vi que dá certo. Então... A físio também apoia nesse puxar o braço, puxar a perna. Na verdade, o que eu preciso que as pacientes entendam é que essa hormonoterapia, ela vai tirar um pouco da água da articulação e vai causar essa rigidez. Que legal, eu não sabia. Então é importante, boas noites de sono para que o corpo retorne à lubrificação das articulações. Há atividades físicas que sejam progressivas. Então, eu trabalho com Pilates, não é porque o Pilates ele é chique, brilhante, elegante, não, é porque a gente faz uma flexibilidade e uma força ao mesmo tempo. Entendi. Eu controlo aquele movimento se ele estiver errado. Entendi. Nayara, mas eu faço exercício na pracinha. Eu caminho, vou lá na pracinha e faço meus exercícios. Tá bom, assim? Tá ótimo. Começa com os movimentos de amplitude, aquela rodinha para soltar o braço. Sim. Começa com os exercícios de movimentos alternados, para depois ir para os de força, os abdominais. É assim que o corpo vai entender. Ele vai aquecer, ficar menos rígido. Isso eu falo da articulação. Vamos supor, o ombro. O corpo aquece, a articulação fica menos rígida e você consegue melhor fazer aquele movimento. Então, é isso mesmo. É da medicação. Mas, a pessoa se conhecendo, isso vai melhorando com o tempo. E vai ganhando, vai devagarzinho, vai melhorando. Nara, mas eu não tô vendo que não tá soltando. Aí sim, tem que fazer a avaliação da física, porque talvez tenha alguma coisa que esteja machucada ali. Entendeu? Aí a gente faz uma coisa mais... direcionada, específica, né? Isso. Entendi. Me conta uma coisa. Se alguém chegasse no seu consultório hoje e falasse assim, tive o diagnóstico, como é que você vai me ajudar? O que eu posso fazer? O que dá para mim fazer, né? Do diagnóstico. Para que lado que eu começo? Qual dica que você pode me ajudar nesse momento? Sim.
Faça atividade física. Cuide da sua mente também pela atividade física. Atividade física no lazer. Não adianta fazer uma coisa que você odeia, que você vai com raiva. Você não vai querer fazer, você não vai querer fazer. Você vai condicionar aquilo ali com a vida, com a cura. Se eu não fizer, não vai dar certo isso aqui. Não é assim. Você tem que fazer pelo cuidado que você está tendo com você. Porque já descobriram que a atividade física diminui recidivas. Imagina, você ter uma chance de você mudar a sua história ou a sua realidade. Então, atividade física no lazer. Não gosta, eu odeio. Procura alguém que gosta para ser o seu grande incentivador. Sim. Porque o peso aumentado vai ser tudo mais difícil. As dores articulares e a fraqueza, junto com, pelo que eu vejo, não tem propriedade de sentimento, mas é pelo que eu escuto, sim, tá? Então, o cabelo caiu, minha unha tá oca. E junto à fraqueza corporal, isso tudo fica muito mais forte. É dessa forma que eu escuto todos os dias. Quando a pessoa tá, não, Nayara, mas eu consegui hoje. Menina, eu consegui resolver um monte de coisas. Sabe? É por aí. Então, faça atividade física e tente, junto com ela, trabalhar que tudo que você fizer de mudança de hábito para melhor vai te trazer qualidade do seu dia. Entendi. Entendeu? Durante a vida. Entendi. Entendeu? E agora eu quero que você deixe uma dica para as meninas que estão em cirurgia, passando cirurgia, porque é um momento doído, eu vou falar por mim, tá? É dolorido, mas ele vai passar, né? Mas a gente tem que pegar na mão de umas pessoas, e você foi a que pegou na minha mão. Dá uma... Peguei meio brava, mas peguei, né? Pegou. Mas, assim, queria que você desse uma dica para essas meninas que, né, vai ajudar, vai passar, dá um conforto para essas meninas que às vezes estão com medo da cirurgia, porque a gente tem vários medos, né? Medo de ficar sem a mama, e às vezes vai ficar sem a mama. Medo do braço não esticar, às vezes não vai esticar do jeito que era antes, mas ele estica, né? E tá tudo certo. Dá para elas uma dica, por favor. Sim. A minha dica vem do meu jeito de ser. Começamos. Eu acredito que a pessoa, se ela está ali naquele processo, ela já confiou no seu médico. Ela já escolheu o caminho que ela vai seguir ali. Sim. Que ela vai, por dia, ela vai ter alguma melhora. Então, no primeiro dia, ela vai sentar, já é uma melhora, porque, nossa, que bom, liberei minhas costas. Primeira melhora. Não fique com o braço, não proteja a sua mama, descanse o ombro, faça as coisas básicas sem nenhum movimento brusco, né, e sem nenhum peso, mas use o seu braço, porque a cirurgia foi na mama, axila, muitas vezes, mas todo o nosso corpo é conectado pelas faces. Então, se você se retrair, até mesmo um sentimento triste, de às vezes você olhar e ver que tá muito diferente do que era. Esse é um primeiro momento. Sim. Eu tenho vários relatos de histórias que a pessoa olhou e também falou, nossa, eu tô melhor do que eu tava antes. Entendeu? Então, pequenas melhoras virão por dia. E tem um monte de gente que tá aí para colaborar. É só você ter uma escuta ativa e concentrar no que a sua realidade hoje te permite. Essa é a melhor dica. E levar com muita leveza e alegria. Não... toda vez que a pessoa contar a sua história, conta o que foi bom. Conta o que foi bom primeiro. Porque você vai ajudar a pessoa. Talvez ela vai tirar uma dúvida com você que não tenha sido um detalhe bom, mas deixa para esse adendo. Acho que essa é a melhor dica.
Agora, uma dúvida minha, que já tem quanto tempo que eu fiz a cirurgia? Tem mais de 1 ano. Nossa, já? Já, tem mais de 1 ano. Estou me achando. Sim. Fiz a reconstrução. Mas eu ainda tenho dúvida se eu posso deitar do lado certo. Porque não é igual você tinha falado. É medo, receio. Eu morro de medo de alguém encostar. Então, sem querer, involuntário, a gente... já recolhe. Aí fala, não, tá tudo certo. Vamos se posicionar para a vida, que a vida tá aí. Exatamente. É porque a reconstrução ela é feita de diferentes formas. E vai muito das orientações do plástico de forma inicial. Sim. Eu tenho conversado muito com cirurgiões plásticos para que eles não deixem para o 30º dia a abertura de braço. Porque em 45 dias eu tenho que começar um planejamento de rádio. Em 15 fica muito pouco. Então, um pouquinho de braço por dia, vamos crescendo devagarzinho até que as coisas vão se organizando, sem atrapalhar a cicatriz, sem tensionar. Uma vez que eu fiz prótese, gordura, ou até mesmo um giro de retalho, a partir de 60 dias, tudo acontece para que a vida volte como ela era. Né? O seu músculo, ele está girado, mas aquilo ali é um volume. Você precisa daquele volume visual, mas o seu corpo, ele conversa muito bem, ele articula muito bem com aquele retalho ali daquele lugar. Então, a ideia vai dentro do seu limite, experimentando o que te traz conforto. Entendi. Fiz uma coisa que não ficou legal na área. Eu dormi de lado, mas desse lado eu senti que não foi tão bom. Será que se eu não colocar alguma coisa, algum calço, alguma coisa para me dar conforto, não vai ficar bom? Entendi. Porque mudanças anatômicas existem. Não adianta eu te falar, não, vai tudo certo. A vida, pronto, pode fazer prancha, deitar de bruço e virar cambalhota. Não. Se você tiver uma composição corporal. Então, assim, passou as orientações iniciais da cirurgia ali pelo plástico, seguiu direitinho, ficou alguma coisa muito ruim, tem que ter a físio. Aí lá na físio eu falo, vamos dentro do seu limite tentar isso aqui? Vamos. Hoje eu vou te abrir a maca, eu vou estender tudo, você vai sentir que vai repuxar tudo. É bom demais. É isso, Carolina, devagarzinho, mas dentro da realidade do limite de cada um, dentro da sua especificidade de cirurgia, com gordura, com músculo, com prótese, as coisas vão se encaixando, pelo que eu vejo. Nayara, eu quero te agradecer imensamente. Não só por cuidar de mim, mas de cuidar assim, das minhas amigas do peito, quase todas. Ai, gente, que orgulho, meu Deus. Obrigada pela sua alegria, por ter me ajudado, por ter segurado na minha mão e por segurar na mão de várias e ainda vai segurar na mão de muitas outras mulheres. Ai, muito obrigada. Se Deus quiser, eu que agradeço, viu? Eu te parabenizo pela sua ação contínua em ajudar um monte de gente e te parabenizo pela essa força de dentro para fora em amar a sua vida, a sua família e se sentir grata assim pelo brilho no olhar do seu processo ter sido tão feliz assim. E o ajudar eu faço muito com amor. Eu acho que muito do que dá certo é por conta do que eu trago de dentro, assim, de mim. E é Deus que me ajuda, assim, com certeza. Você tem uma luz, assim, meu Deus, e uma alegria que gente, fundamental para quem está passando no processo. Aí você falou, a gente chega triste, aí fala, meu Deus, ela tá feliz, então eu vou ficar feliz também. Porque é isso que a gente precisa, de gente que dá amor, que dá alegria. Porque gente difícil, que triste ou negativa, tem um monte. Aí a gente, nesse momento, a gente deixa de lado. Vamos pegar na mão só de quem realmente está cuidando da gente. Enfim, muito obrigada. Que Deus abençoe sempre a sua vida. Viu? Muito obrigada. Beijo. Obrigada.